Quando eu comecei a utilizar Linux, vai ou não vai, eu me deparava com esse erro aqui. Basicamente, ele disse que o pacote X não pode ser instalado porque ele requer uma dependência Y que ainda não foi encontrada. Na época, eu pesquisei muito sobre isso. Eu simplesmente pegava esse erro aqui e eu jogava no Google e nunca achava. E de fato não iria achar, até porque cada um desses erros é, entre aspas, único. Mas vamos lá. Mas hoje em dia, depois de alguns anos de experiência e depois de muito estudo, eu acabei entendendo o que é isso aqui e eu vou explicar para você, para quando você estiver lidando com algum servidor ou até mesmo se você utiliza Linux no seu dia a dia, se deparar com um erro desse ao tentar atualizar o sistema, você sabe como lidar da melhor forma. E a resposta curta e direta para lidar com esse erro é literalmente fazendo aquilo que o próprio comando recomenda. Nada para fazer. Literalmente não fazer nada. Por que não fazer nada? Vamos lá, uma explicação. O que aconteceu aqui? Basicamente, ele tentou instalar um pacote chamado gmstream, porém, esse pacote ele tem uma dependência. Existe um arquivo dentro do pacote falando sobre as dependências dele. A dependência desse pacote é a libqt6. Só que essa lib ela ainda não subiu em nenhum repositório. Ou seja, o que aconteceu? O pessoal que cuida do gmstream subiu a atualização. Essa atualização ela depende de um determinado programa, só que esse programa ele ainda não foi atualizado por outra equipe. E aí o Fedora simplesmente foi lá e falou, ó, tem uma atualização desse programa, mas ele depende de outro programa que ainda não subiu ou que não foi atualizado, e por esse motivo a gente não vai instalar ele agora. É simplesmente isso, é só um alerta. E por que eu não faço nada? Eu vou ficar com isso aqui pro resto da vida, pro resto do tempo que eu uso, pro resto do tempo que eu administro o sistema, esse erro sempre vai aparecer? Na verdade, não. Em algum momento ou em alguns dias, quando você fizer o sudo update de novo, provavelmente a equipe em algum momento vai ter subido essa libqt6 e ele vai atualizar. Ele só está te avisando que ele não vai atualizar o pacote agora porque ainda não tem essa lib. Uma das coisas que você pode fazer é ir manualmente procurar por essa dependência e baixar. Algo que eu não recomendo. É melhor você esperar fazer o lançamento da versão oficial. Outra coisa que você pode fazer é rodar o comando excluindo essas dependências aqui foram, é, que foram listadas. Que no caso seria lá você rodar o famoso exclude. Deixa eu só pegar uma colinha aqui para não fazer o comando errado. Seria você rodar aqui um sudo dnf upgrade e daí você colocar o menos exclude e daí você adicionaria o nome dessas dependências. Você colocaria o sinal de igual aqui, coloca aqui gmstream, depois vírgula, qt6, qtbase, e você colocaria cada uma dessas dependências aqui, tá? O menos exclude igual e lista de dependências, ele não está excluindo esses pacotes. Basicamente, eu estou dizendo o seguinte, ó, faz o update de tudo menos desses pacotes aqui. E daí ele não ia mostrar esse erro para você, caso é algo que te incomode tanto. Outra coisa que você poderia fazer seria remover esses pacotes. Em vez de usar o menos exclude, você simplesmente colocaria lá o remove mesmo e colocaria o nome dos pacotes, que eu não recomendo, porque depois você teria que instalar os pacotes de novo, ou então poderia até quebrar algum programa que dependesse dele, tá? Outra coisa que eu não recomendaria fazer, mas que muita gente gosta de fazer para resolver esse problema é usar o comando downgrade. E daí você passa o nome do pacote e ele vai baixar o pacote para uma versão anterior para o erro não aparecer. Mas mais uma vez, nada disso importa. São só comandos que eu passei aqui para que você não veja o erro na tela. Mas isso não é bem um erro, é só um alerta. É apenas o Fedora te informando que existem novas atualizações, mas ele não vai fazer agora porque essas atualizações têm dependência e essas dependências ainda não estão nos provedores, ou seja, nos gerenciadores de pacote dele. É basicamente essa a explicação do erro. Tá? É só esperar, uma hora as dependências vão ser lançadas e vai estar tudo ok.